Hoje pela manhã foi relacionamentos tóxicos, não é isso? Muito bom, lá com o casal falaram sobre questões de finanças, dependência emocional, né? A Bruna falou sobre dependência emocional, linguagem não violenta, foi uma bênção. Uma das coisas que o Cleison falou, Walter Cleison, foi a questão financeira. Se eu não me engano, ele falou que é a segunda maior causa de divórcio. E eu vou falar sobre isso esta noite. É um tema um pouco espinhoso, né? Divórcio. Mas o pastor Tomás sempre nos deixa bastante à vontade. Eu vou falar aqui essa temática. Eu vou tentar falar o mais livre possível e questões doutrinárias eu deixo com o pastor da igreja para não criar problema, né, pastor? Porque nós somos um ministério itinerante, né? O Ministério Águios não é uma igreja, é um ministério itinerante. Então nós ministramos em todos os tipos de igrejas, né? Denominações diversas, igrejas pentecostais, igrejas tradicionais. A gente é bem recebido em todas as igrejas. Já ministramos até uma igreja aqui perto que tinha anglicana, né? Que é meio católico, meio evangélico, e tivemos a oportunidade de estar lá, eu e minha esposa apenas, não foi a banda completa não. Meus amados, então, vamos fazer uma breve oração, antes da gente meditar um pouco sobre essa temática, divórcio, fruto da decisão humana. É a temática que a igreja nos passou. Então eu queria convidar você a fazer essa breve oração e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oremos. Pai Celestial, Tu és bom e maravilhoso, e nesta noite eu aqui com os meus amados queridos irmãos em Cristo, nós estamos aqui para aprender um pouco do Senhor acerca da temática de divórcio. Algo que a Tua palavra diz que foi dado ali na lei de Moisés como por causa da dureza do coração humano. Nós sabemos que não era a Tua perfeita vontade a questão do divórcio, mas é algo real, algo que acontece no dia a dia das pessoas, e é algo que está acontecendo bastante, inclusive no meio cristão, e que o Senhor possa me usar nesta noite para trazer essa palestra, né, trazer uma luz sobre esse assunto, e que o Senhor possa falar ao coração de todos aqui, estruturando, fortalecendo cada família que aqui é representada, cada casal, que o Senhor possa trazer ânimo, trazer entendimento da Tua palavra, para que cada um aqui saia disposto, né, animado, fortalecido, para buscar o melhor do Senhor, para buscar fortalecer o seu casamento, fortalecer a sua família. Nós te pedimos isso, a Tua mão poderosa aqui estendida sobre nós, pedimos sabedoria para todos nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, pela manhã hoje eu estava aqui participando, mas não estava com a minha esposa, então fiquei ali escondido, né? Não sofrer preconceito, brincadeira. E hoje pela manhã eu achei interessante que a irmã Bruna contou uma história de uma menina, não foi? Quem estava aqui pela manhã? Todos estavam aqui pela manhã. Quem não estava, levanta a mão. Não, a maioria estava, né? Mas quem não estava, ela contou a história de uma menina. Bem interessante. E eu peguei a ideia dela, vou copiar ela e vou contar a história de um menino. Claro, né? Eu sou homem. Contar a história do menino. Era uma vez um menino sambudo, como a gente diz aqui, né? Um menino sambudo lá no interior aqui do Rio Grande do Norte. Esse menino era uma criança feliz, vivia correndo, levando queda de bicicleta. Teve uma vez que levou uma queda que eu sei que foi Deus que colocou ali a mão para ele não morrer da queda, né? Esse menino com os colegas dele fazia, não sei quem já fez aqui, principalmente menino, tem essas ideias mais malucas assim, de fazer um montezinho de brita, botar uma tábuazinha e tentar, né? Alguns já balançaram a cabeça, se identificou, eu já sei que ele se identificou ali. A famosa rampa, e depois era só a mãe, né? Mãe, né? Igual a Kiko, mãe, chorando todo arranhado da queda. E esse menino era feliz e não sabia, né? Não era um menino cristão, não tinha nascido numa família cristã, mas vivia lá correndo pela cidade, lá do interior
Lagoa Salgada. Quem conhece aí Lagoa Salgada? É aqui no interior. O pessoal de Lagoa Salgada. Olha aí, vamos. Então, esse menino terminou o ensino fundamental lá em Lagoa Salgada. E os pais dele conversaram e decidiram vir morar aqui em Natal. E o pai desse menino, ele era um pai, não era um pai abusivo, não era um pai violento, mas era um pai ausente, era um pai, não era aquele pai que sentava para conversar com o filho, para trazer instrução da vida. A única coisa que esse pai dizia para essa criança era que ele tinha que ser homem. E às vezes esse pai colocava ele para dormir com as empregadas para ver se o filho se tornava homem. O pai dizia só assim, só não pode, eu vou dizer aqui, está até gravando, mas vocês me dão licença, né? Só não pode ser viado. Era o que ele dizia, né? Pessoa do interior, aquela pessoa bruta. E aí nós vimos, revelei quem é esse menino, hein? Esse menino era eu, né? Claro. Bruna falou a menina era ela, né? Então, e aí nós viemos morar aqui em Natal. Isso foi no ano de 1987. E quando eu tinha 13 anos, a gente veio para cá para Natal. E aos 14 anos, em 1988, minha mãe chamou eu e esse menino, né, o irmão dele, eu e meu irmão, para uma conversa. Na época meu pai, ele veio aqui para Natal, mas o coração dele estava no interior. Ele continuava indo sempre ao interior e quase não aparecia na nossa casa. E aí nessa conversa, minha mãe, ainda me lembro, minha mãe sentou a gente na cama, disse: eu quero ter uma conversa com vocês. Eu e seu pai vamos nos divorciar. Eu tinha 14 anos, estava no ensino médio, né? Na época, o 2º grau. E eu lembro, como se fosse hoje, o sentimento que veio ao meu coração quando ela falou aquilo ali. Foi um sentimento de desamparo. Eu me senti desamparado. Meu irmão era mais jovem que eu, ele é mais jovem do que eu, 2 anos e meio, não sei, nunca conversei com ele sobre isso, mas esse foi o meu sentimento. Meu pai era ateu e minha mãe era católico espírita. E ele nunca falou para mim que Deus não existia, ele só dizia assim: esse negócio de milagre não existe. Mas ele ia para a igreja católica de vez em quando. E minha mãe frequentava também a igreja católica, mas também frequentava alguns centros espíritas. Então eu cresci num lar meio assim misturado, uma parte sem religião, uma parte com religião misturada. Mas eu lembro dessa conversa e o sentimento de desamparo. Depois esse sentimento de desamparo, ele foi substituído por um sentimento de liberdade. Porque meu pai, quando estava presente lá na nossa casa, apesar dele ser um pai ausente, mas eu sentia uma certa segurança e um certo controle, uma certa restrição. Quando meu pai foi embora, eles se separaram e ele foi embora para o interior. Ele já tinha outra mulher no interior, já tinha até um filho. E eu comecei a fazer as amizades lá na minha rua, algumas amizades assim, não muito boas, e eu comecei a sair. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, não tinha mais como controlar, nem eu nem meu irmão. E aí a gente, vamos dizer assim, nós começamos a conhecer o mundão mesmo. Com uns 15 anos eu comecei a estudar para o vestibular, ainda tinha o pensamento de estudar e fazer uma faculdade. Com 16 anos eu passei no vestibular na UFRN para engenharia civil. Comecei a cursar com 16 anos de engenharia civil na universidade e comecei a aprender a tocar violão. Esse instrumento que eu estava tocando aqui, que vocês viram. Foi bom e foi ruim. Foi bom porque é uma arte que eu uso até hoje na igreja, mas naquela época foi ruim, porque eu comecei a me dedicar ao violão.
comecei a estudar, entrei no Instituto de Música Valdemar de Almeida, comecei a estudar violão clássico e comecei a tocar em banda, né? Rapidamente aquilo ali era algo novo, aquilo ali, novo assim, eu era músico já, tocava clarinete lá no interior, mas violão, esse tipo de instrumento eu nunca tinha tocado não. Então comecei a tocar com Messias Paraguai. Quem aí já ouviu falar em Messias Paraguai, né? Aquele cantor de brega. E comecei a viajar com ele já. Isso eu tinha 16 para 17 anos. E essa sensação de liberdade, de conhecer o mundo. Nessa época eu experimentei maconha. O pessoal do Ministério, alguns nem sabem, né, esse testemunho. Comecei a praticar furto. Praticava, viu? O pessoal do Água não se preocupe não. Comecei a praticar furtos. Isso tudo depois que meu pai saiu de casa. Meu pai nunca vinha nos visitar. Para você ter uma ideia, mesmo depois que eu casei, eu acho que ao longo de 20, ele já é falecido, 25 anos mais ou menos, ele foi me visitar, em 25 anos ele foi me visitar 3 vezes. Então ele foi um pai ausente, foi um avô mais ausente ainda. E me perdi, né? Comecei a beber, abandonei a faculdade. Tem um pouco da história, não sei quem já leu o meu livro. Tem algumas pessoas que já compraram, né? O livro está ali. Eu conto um pouco sobre isso, só um pouquinho. Mas em 1992 eu fui preso lá no Hiper Bom Preço. Tinha furtado umas fitas cassete e fiz uma oração ali. Eu esqueci de dizer que quando eu entrei na faculdade eu decidi ser ateu. Aos 16 anos eu me declarava ateu. Dizia que Deus não existia, que quem acreditava em Deus era um tolo, coisa de gente besta, gente pobre, gente besta. Tudo isso como uma consequência da partida do meu pai de dentro de casa. Aquele sentimento de desamparo, o sentimento depois de uma falsa liberdade. Até que eu conheci Oriana, em 1992, começamos a namorar. Em 1993, por causa dela, eu voltei para a faculdade, né? A gente ia se encontrar lá na faculdade, ela fazia farmácia. E aí é uma longa história, né? Depois eu me converti em maio de 1995, através da faculdade. Lá na faculdade tinha um movimento chamado ABU, Aliança Bíblica Universitária, era o único movimento cristão que existia. Hoje tem vários, mas naquela época só tinha a ABU. E eu fui evangelizado e um colega lá da ABU me levou para uma igreja e ali eu me converti. É uma longa história, não vou contar aqui. Mas depois que eu me converti ao Senhor, eu tinha aquela sensação, né, tinha voltado para minha casa, eu tinha aquela sensação de que, né, tinha um Deus como Pai, mas quando eu fazia as minhas orações, eu não conseguia chamar Deus de Pai. Quando eu chamava, Pai, tal, mas era como se eu estivesse chupando confeito com a embalagem. Não descia muito bem, porque a imagem de pai que eu tinha era de um pai ausente. Então eu tinha dificuldade de chamar Deus de Pai. E aí aquilo me incomodava. E eu comecei a orar, fiz jejuns, comecei a orar, e ao longo dos anos Deus começou a se revelar como um pai para mim. Não foi do dia para a noite, foi gradativo. Hoje, todos os dias quando eu acordo, eu digo: bom dia, Pai. E o que é bom, Deus me responde, Ele diz: bom dia, meu filho. Então, eu quero falar, porque você contou toda essa história desse menino aí, para mostrar para vocês um pouco do meu testemunho, claro, compartilhar a importância da figura paterna e da figura materna. Como eu sou homem, eu vou puxar bem as orelhas dos homens aqui, mas os dois, né, o homem e a mulher têm essa responsabilidade no casamento. Então, o casamento, irmãos, é algo criado por Deus.
desde o princípio, Deus olhou para o homem, né, quando criou lá Adão, e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea, né, uma mulher que esteja como que diante dele, e Deus criou a mulher. Por que que Deus criou o casamento? Por que que vale a pena manter o casamento? Eu e esta linda mulher aqui, Oriana, nós passamos por todo tipo de problema que se pode passar em casamento. Nós casamos, eu não era convertido, então eu era um homem mulherengo, puxei a meu pai. Quando nos convertemos, claro, eu abandonei a vida de músico profissional, eu tocava profissionalmente, abandonei, passei a me dedicar só à igreja, fazer concurso, estudar, voltei para a faculdade. Deus foi ajeitando a minha vida, mas eu trabalhava na prefeitura de Natal, ganhava um salário mínimo. Ainda me lembro na época, ganhava R$100, era o salário na época, o salário mínimo, né? Na época, 1995. E a gente casou, não tínhamos onde morar, fomos morar na casa da minha mãe. Então, a Oriana não se deu bem com ela, minha mãe é uma pessoa difícil realmente, começou a brigar. Aí o pai dela, meu sogro, fez uma puxadinha, né, como a gente chama aqui, uma puxadinha na casa dele, e a gente foi morar com meu sogro. Eu tentava ser, né, tentava me adequar lá, na vida da casa do meu sogro. Não era nada fácil. Meu sogro, minha sogra são pessoas que eu amo. Meu sogro faleceu agora em janeiro, né? Eu estive lá com ele, cuidei, ajudei, mas eles eram pessoas difíceis, e assim a gente começava a brigar, e chegou um ponto que teve um dia lá que teve uma briga tão feia que ele me botou para fora de casa. Aí voltamos para a casa da minha mãe. Aí nessa briga, nessa volta para casa da minha mãe, a gente já estava com o segundo filho, não foi? Olha. Quando ela engravidou do segundo filho, nosso filho, o segundo filho, meu sogro e minha sogra queriam abortar. A gente já era convertido e foi uma confusão tão grande, a gente teve que sair da casa deles. Então, antes de eu me converter, eu nunca adulterei mesmo de praticar sexo com outra mulher, depois de casado, mas porque Deus não deixou mesmo, né? Porque eu era um cara mulherengo, mas ficava com outras mulheres, que eu tocava, né, em banda, ela nunca foi. E depois que a gente se converteu, então ela perguntou uma vez, eu tive de contar, não fui mentir para ela, e aquilo assim, ela disse, eu me lembro que ela disse que foi um balde de água fria na vida dela. Então aconteceram várias consequências por causa disso. Então, falta de dinheiro. Hoje de manhã eles falaram, né? Cleison e Bruna falaram, problemas financeiros. Passamos muito mesmo, de não ter, eu chegar em casa e não ter gastado o último vale transporte. Não tinha vale para nem trabalhar no outro dia. Passamos por isso. E quando eu cheguei, ainda me lembro, estava morando na casa da minha sogra, cheguei lá com o último vale. Eu disse: Senhor, já era convertido, né? É o último vale, vou ter que trabalhar a pé. E eu morava em Lagoa Nova, na casa do meu sogro, e trabalhava lá em Pirangi, terceira etapa, na escola da prefeitura. Quando eu cheguei lá, minha sogra disse: sua mãe passou aí e deixou um monte de vale para você, para o transporte. Mas nós passamos por isso. Desânimo na área sexual. Tivemos os 2 filhos um atrás do outro. A Oriana não tinha estrutura emocional, eu também não tinha. Então foi problema nessa área também. Passamos isso também. Incompatibilidade de gênio, né? A famosa incompatibilidade de gênio. Eu e ela somos água e óleo, né? Éramos água e óleo. A gente não entendia um que o outro falava. Eu dizia uma coisa, ela entendia outra. O que danado essa mulher está entendendo? Não estou entendendo. Aí ela falava umas coisas. Vou explicar, calma. Teve um caso que ela quer que eu explique logo, né? A mulher vai ajustando lá. Há alguns anos atrás nós descobrimos que ela tinha uma forma leve de autismo, conhecida como síndrome de Asperger.
Só que a gente não sabia nada disso, isso foi há pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo. Então, algumas das coisas que a gente não se entendia direito era exatamente porque eu não conseguia me colocar no lugar dela e nem ela conseguia se colocar no meu lugar, porque realmente quem já lidou com pessoa que tem algum nível de autismo leve sabe que realmente uma situação, um problema, né? Eu falo redondo, ela entende quadrado. Então, até isso a gente teve de aprender a ajustar. Então, todo tipo de problema em casamento a gente passou. Mas não desistimos do nosso casamento. Não foi fácil também, mas nós não desistimos. E isso nos trouxe bênçãos maravilhosas, certo? Nós temos 2 filhos que já são adultos, uma filha que já é casada, já temos uma neta, coisa mais linda, né? Nossa netinha. E temos um filho que é noivo e vai casar agora em setembro. Então, nossos filhos já são adultos e os 2 são cristãos comprometidos com Deus. Meu filho, ele é líder, ele toca na igreja. Minha filha chegou a tocar na igreja, mas ela é mãe, né? E sabe como é, né? O trabalho dela agora é com um bebezinho lá. Mas são pessoas íntegras, são pessoas justas, são pessoas de Deus. E tudo isso, eles têm uma ótima convivência conosco. Eles chegam, conversam. Nossos filhos, assim, você pode dizer, esse é filho, né? Mas, enfim, eu vou daqui dizer porque só tenho aqui, né? Para dizer, dar autoestima sobre eles. Mas eles não mentem. São pessoas que casaram virgem, né? Os 2 filhos são virgens já com 20 e tantos anos, 25, 26. Eles, quando são tentados, vêm conversar com a gente, confessam pecados para a gente, coisa que a gente sabe que não é fácil em muitos lares cristãos. E eu, como pastor, já aconselhei dentro da nossa igreja lá, filho que roubou mãe, não roubou R$100 não, viu? Eu não vou dizer o nome aqui, acho que ninguém conhece aqui, mas a gente teve de aconselhar uma situação de um filho que roubou R$8.500 da mãe em dinheiro. Então a gente sabe as dificuldades, certo? Mas vale a pena manter o casamento, fazer esse esforço, é um esforço. Então vamos lá, primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Por que Deus criou o casamento, né? Lá na Igreja de Cristo, de Passagem da Areia, eu e Oriana, nós fomos para uma reunião de casais. Eu fui ministrar sobre casamento também lá, a gente foi falar um pouco sobre esse assunto, família, casamento. E eu perguntei, em uma palavra e uma frase, para todos os casais, eu perguntei que estavam lá, em uma frase, descreva para você o que é casamento. Uma frase ou uma palavra. Vários disseram assim, renúncia, perseverança. Por que Deus vai criar um negócio que a gente resume assim, é renúncia, né? Negar-se a si mesmo. Por que Deus criou isso? Por que Ele não criou a gente? Tinha várias opções, né? Inclusive hoje em dia se dá muitas opções para o casamento. Hoje tem o tal do amor aberto, né? Todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. Hoje tem a parte da homossexualidade, que a gente não pode mais nem falar que querem botar a gente no chilindró, né? Então por que Deus criou essa coisa do casamento? A resposta para eu não ficar só citando muito versículo aqui. Quando Deus criou o casamento, né, um homem, Ele criou o homem, não é bom que o homem esteja só, vou fazer ali uma esposa que esteja como aqui diante dele. Quando Deus criou o casamento, Deus estava pensando nele. Quando Deus criou o casamento com a mulher, Deus estava pensando nele e em nós. O casamento, ele é tão importante, sabe por quê? Porque o casamento, ele é a representação terrena da aliança que Deus fez conosco.
E antes do pecado entrar, não era o propósito de Deus que houvesse tanto sofrimento no casamento. Era algo bom, nem morte tinha, né? Mas depois do pecado, o casamento, ele traz uma revelação para nós. Ele revela o relacionamento de Cristo com a igreja. É por isso que o casamento, lá em Hebreus, no capítulo 13, diz que ele deve ser o quê? Venerado. Digno de toda honra, seja o matrimônio e o leito sem mácula. Mas aos adúlteros e aos que se dão à prostituição, Deus os julgará. Casamento, ele é algo santo, ele é algo que deve ser venerado, porque ele é a representação terrena da aliança entre Deus e o homem. Não é à toa que Deus coloca lá em Efésios, no capítulo 5, né, toda aquela parte, né, que as mulheres amam essa parte. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, né, as irmãs sempre dizem amém, glória a Deus. Aí vem e vós maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, os homens, eita, aleluia. Só que não, né? Só que não. Exatamente. Por que casamento é renúncia? Porque Cristo renunciou por causa de nós. Por que a esposa tem que se sujeitar ao seu marido como ao Senhor? Eu não vou entrar tanto nessa parte, porque vai fugir um pouco da temática. Mas a esposa vai reconhecer uma autoridade, vai sujeitar, porque a mulher foi criada para representar a igreja. Se seus filhos, eles encontrarem na casa de vocês um ambiente onde o marido ama a sua esposa dessa maneira, e um ambiente que a esposa reverencia o marido dessa maneira, seus filhos não terão dificuldade nenhuma em compreender o amor de Deus e a obediência à palavra de Deus. O casamento de vocês vai ensinar para os seus filhos, para a sua família, para a igreja, para a sociedade, quem é Deus e quem nós somos. Então o casamento, ele tem uma função primeiramente didática. Se você não é capaz de amar a sua esposa, que é a pessoa que está mais próxima, falando para os homens, né? Você não tem capacidade de amar a Deus. A Bíblia diz: se você não ama o seu irmão que você vê, quando você diz que eu amo a Deus, que eu não vejo, isso é uma mentira. Porque o amor a Deus, ele é manifestado primeiramente pelo amor ao próximo. Quando Jesus foi perguntado qual é o maior mandamento, Jesus falou, é aquele lá que está lá em Deuteronômio 6, né? Ele não citou a referência porque não existia essa referência naquela época, não existia essa separação em capítulo e versículo. Mas Jesus disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Aí Jesus não deixou só nesse. Quando perguntaram qual é o maior mandamento, Jesus disse: e o outro, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas, dos dois. Por quê? Porque quem ama a Deus precisa amar aquele que foi gerado de Deus. Isso está escrito. Quem ama o Senhor, quem ama a Deus, precisa amar aquele que foi gerado de Deus. Está lá em 1 João. O apóstolo Tiago, na sua epístola, diz: não adianta você dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. O seu amor, ele não é verdadeiro. E quem é a pessoa que está mais próxima de nós? Adivinha, né? O cônjuge. Então o cônjuge é onde você vai ter que amar mais. Quanto mais próximo, mais vai ser necessário o amor. Então, queridos, o casamento, ele tem essa função didática.
Quando a gente anda no casamento, quando a gente aprende a renunciar, quando a gente aprende a se submeter, tudo isso vai ter uma função didática, vai ensinar as pessoas quem Deus é, principalmente aos nossos filhos. O casamento, ele é a criação de uma nova célula. O homem deixa seu pai e sua mãe, ele sai de debaixo da autoridade dos pais para se dedicar e a constituir, uma nova família. Famílias fortes produzem uma sociedade ajustada. Eu de vez em quando conto essa história, não sei se você já ouviu, se ouviu, ouça de novo, que é para reforçar, né? O pessoal do ministério já deve ter ouvido. Há alguns anos atrás, lá nos Estados Unidos, tiveram a ideia de fazer um evento lá, para celebrar o Dia das Mães, com presos homens. Era em torno de 300 presos, numa penitenciária lá nos Estados Unidos. E eles tiveram a ideia dos presos escreverem cartas para a sua mãe, agradecendo, parabenizando pelo Dia das Mães. E o evento era para divulgar lá as ações que são feitas na prisão, né? E foi um sucesso. Quase todos os presos mandaram cartas para suas mães, e foi feita divulgação, etc, etc. Foi um sucesso. E aí os organizadores tiveram a mesma ideia de fazer isso no Dia dos Pais. E vamos lá, divulgar para os detentos, escreverem cartas, dando, agradecendo, entrando em contato, fazendo alguma coisa com relação aos pais, os homens. E dessa vez foi um fracasso. Só, se eu não me engano aqui, se não me falha a memória, dos 300 presos, só tiveram 3 cartas. E o pessoal ficou sem saber o que estava acontecendo, não entenderam aquilo ali. E foram entrevistar os detentos, saber o que estava acontecendo, porque ele não tinha escrito carta para os pais. E a resposta foi essa. A maioria, não dizer a maioria, mas uma boa parte, o pai já tinha morrido, porque era bandido e tinha sido morto. Outra parte tinha ódio do pai. E outra parte não sabia nem quem era o pai. Então, queridos, uma sociedade sem pais, porque infelizmente a maioria hoje está tentando mudar, mas a maioria dos casos de divórcio, os filhos ficam com a mãe, que foi o meu caso. Meu pai foi embora, eu e meu irmão ficamos com a nossa mãe. E aí vocês viram o que aconteceu, que eu contei. Isso não foi um caso só meu, é um caso geral, é um caso que acontece. Então, quando o inimigo, o diabo, ele tenta atacar, ele vai atacar com força e ele vai tentar tirar o homem, porque a figura masculina é a figura que remete a quem? A Deus. Jesus chamou Deus de Pai. A minha dificuldade em chamar Deus de Pai era exatamente por causa do meu pai físico. Então, nós homens temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é dos dois, mas as estatísticas, os dados, tudo mostra que o homem geralmente é aquele que abandona o lar. Nós temos essa responsabilidade de amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E hoje pela manhã teve uma ministração muito boa, porque foi falado questão de dependência emocional, falta de respeito. Eu vou falar sobre isso. Então aqui a Bíblia em Salmos 33:12 diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Uma nação que é composta de pessoas justas, pessoas tementes a Deus, pessoas que andam na palavra de Deus, é uma nação bem-aventurada, é uma nação abençoada. Então as nossas famílias, casamentos ajustados, casamentos que não terminam em divórcio, onde a família não é desfeita, é bênção para
toda a sociedade, não é só para nós não, é para nós também e para toda a sociedade. Muitos cristãos, aí vou falar sobre o terceiro ponto, que é o divórcio sob a perspectiva bíblica. Já que o tema é divórcio, pode ser que eu entre em alguma doutrina, viu, pastor Tomás? Pode ser que eu entre em uma doutrina que talvez vá de encontro à doutrina da igreja, aí o pastor Tomás ajeita. Ele me chamou porque quis, agora não aguente. Irmãos, divórcio não é a vontade de Deus, isso está muito claro, eu já falei porque aqui, é lógico, é uma coisa assim que é patente, o casamento tem essa função didática. O casamento foi criado por Deus para representar, a aliança entre Deus e o homem, então é lógico, a aliança entre Deus e o homem é para sempre. Deus, ele é aquele que diz, jamais te deixarei, nem nunca te desampararei, então é lógico que o casamento, a vontade de Deus é que ele seja até, no caso, hoje, até a morte, até que a morte separe. Mas o divórcio em si, ele não é pecado. Até porque eu conheço pessoas, e conheço até pastor, um amigo meu, que a esposa, ela exigiu o divórcio de toda forma, até comecei com o pastor Tomás, explicando, e ele não teve outra opção, ela disse que não queria mais ser esposa de pastor, eles eram missionários então, mas enfim, o divórcio, lógico, ele é uma separação ali, e vai ter toda essa problemática que eu já falei. Mas o divórcio em si, ele não é pecado, porque no Novo Testamento divórcio não está em nenhuma das listas de pecado do Novo Testamento. 1 Coríntios 6:10, Gálatas 5:19-21, as obras da carne, Efésios 5:3-6, Colossenses 3:5-8, Apocalipse 21, versículo 8, tem várias listas de pecado no Novo Testamento. Se você quiser ver a listinha, depois você está aqui, toda a referência. Nenhuma delas tem lá divórcio. Mas também não é a vontade de Deus. Marcos 10:9, Mateus 19:6, 1 Coríntios 7:10. Tudo isso mostra que não é a vontade de Deus o divórcio. Mas também não é pecado porque não depende só de uma pessoa. O que é que a Bíblia diz que é o divórcio? Em Mateus 19:8, Jesus disse que, ele deu a entender, é uma fraqueza humana. É uma fraqueza humana. Há casos onde nós, como pastores, já aconselhamos o divórcio. Na nossa igreja lá, uma irmã que de vez em quando chegava roxa. O marido dela comprou uma moto, botou na frente dela e disse: isso aqui é para as piriguetes. A gente disse a ela, não foi? Deixe esse homem, pelo amor de Deus. A Bíblia tem vários casos, Jesus, por exemplo, falou sobre a relação sexual fora do casamento, quebra a aliança. O apóstolo Paulo também disse: se o cônjuge descrente quiser se apartar, que se aparte. Então a Bíblia, ela mostra casos de divórcio. Não é uma coisa boa, mas é aquela história dos males o menor. Vou falar uma coisa aqui, está nas notícias aí. Vocês ouviram que eu sou de Lagoa Salgada, né? Não sei se eu posso falar isso aqui, mas vocês estão se ligados naquele caso que encontraram agora uma mãe e os filhos, as ossadas deles, né? Estão ligados, né? Todo mundo lá em Lagoa Salgada sabe quem foi. E foi o marido, o pai das crianças. Mas como está tendo o inquérito, eu estou dizendo isso aí, é o que fala-se lá. Quem conhece sabe de toda a situação. Não foi a primeira vez, ela estava ameaçada, ele ameaçou outras vezes. Então há casos em que é melhor se divorciar. E a irmã que eu falei, ela nem seguiu o nosso conselho. Mas a gente sabe, né, a situação lá muito complicada que ela vive até hoje.
Entrou com Maria da Penha, não sei o que, não deu em nada. Então, irmãos, o divórcio ele não é pecado, ele não é vontade de Deus, mas ele também não é pecado. Falando sobre isso, em 1 Coríntios 7, 13 a 17, o apóstolo Paulo ali pelo Espírito Santo, ele fala, porque Deus não nos chamou para a escravidão. Casamento também não é escravidão, viu? Foi uma permissão de Deus e não um mandamento. Quando Deus une, devemos perseverar na relação para colhermos os frutos, como eu e Oriana passamos por todo tipo de situação, quase todo tipo, e nós não desistimos do nosso casamento e nós colhemos os frutos disso. E aí, eu vou ter que falar, porque a gente está falando sobre a questão do divórcio. Então, vou dar uns conselhos para você, vou encerrar, essa é a parte final, vou dar uns conselhos, baseados na nossa própria experiência, nas escrituras, claro, primeiramente. Então, a Bíblia ela fala sobre os papéis na família. Isso é muito importante, gente, porque hoje nós vivemos numa era, numa situação onde você vê a mídia aí, você vê os cientistas, né, alguns psicólogos, o pessoal querendo reinterpretar o casamento. Eles querem se distanciar da visão judaico-cristã, querem redefinir casamento, querem redefinir o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. Isso tudo a gente está vendo, então a gente tem que ter cuidado. Existem instruções da palavra de Deus para o casamento. Quem foi que criou o casamento? Nós cristãos, nós entendemos que foi Deus quem criou. Então é lógico que se um psicólogo, um grande artista de Hollywood, um cantor, ele vem dar instruções sobre casamento, ele vem falar sobre casamento, e ele fala algo contrário à palavra de Deus, você deve ficar com a palavra de Deus. Uns anos atrás eu estava assistindo um programa de entrevista, aquele que, não quero dizer porque não sei se pode dar problema, porque a gente está gravando, viu? Aquele que é na hora do almoço, daquela grande TV, que o símbolo dela é redondo. Aí todos são redondos, né? Aquele que é redondo. E aí estava lá um cantor, que eu também não vou dizer o nome. Aí a entrevistadora lá, vamos falar com fulano. Queria que ele falasse sobre casamento, desse uns conselhos sobre casamento. Ele entende sobre casamento porque já casou 5 vezes. Eu digo o seguinte, ele entende como não casar, né? Pior do que ele, só chiconísio. Irmãos, a Bíblia tem instruções sobre casamento. Não, a Bíblia não fala, vós maridos não podeis lavar a louça. A Bíblia não fala isso. Lá em casa eu lavo a louça, né? Quando eu posso, né? Eu, às vezes passo o dia trabalhando e quando saio é coisa da igreja, do ministério, aí não, às vezes não posso mesmo. Mas quando eu posso eu lavo a louça. Ela gosta mais da roupa e eu vou para a louça para ajudar. Então a Bíblia não fala sobre essas coisas. A Bíblia fala sobre outras coisas que eu não vou entrar aqui porque isso aí vai ser ministrado ou já foi, não sei, né? Como é que o temática é divórcio. Então a Bíblia traz orientações sobre os papéis. E a gente tem que seguir isso. Não adianta a gente querer saber mais do que Deus, porque Deus ele é a fonte da sabedoria. A Bíblia nos orienta assim, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se você vê aquele grande ator de Hollywood, ou aquele psicólogo que tem doutorado, pós-doutorado, 1000 doutorados, e ele fala algo que é diferente das escrituras, ele está mentindo. Simples assim. Está mentindo. E a pessoa que vai seguir a mentira vai colher as consequências depois. Então a Bíblia orienta, gente. E aí a Bíblia também traz orientações. Aí algumas orientações, né? Pela manhã foi falado sobre questões financeiras. O irmão Cleison falou, trouxe orientações.
Bruna falou sobre a questão da dependência emocional, então não vou tratar esses temas, eu vou trazer outros temas que podem afetar o casamento, e nós entendemos agora, né, a gente agora está entendendo que casamento é algo que Deus colocou, tem uma representação, a gente precisa, é renúncia mesmo, a gente tem que pagar o preço. Então, fala sobre amizades. Em 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso aqui não vale só para casamento, vale para tudo, mas eu vou trazer para o contexto do casamento. A palavra aqui, conversação, é a palavra grega, a palavra que foi traduzida para aqui, conversação, é a palavra grega homilia, que significa estar junto, comunhão, inclusive sexual, associação, companhia. Então as nossas amizades, elas vão influenciar muito, e a amizade pode, e muitas vezes acontece de influenciar no casamento, né? Como diz em inglês, big time, né? Muito. Então amizade a gente deve ter cuidado, entre seu casamento e a amizade, seu casamento tem prioridade, para homens e para mulheres. Então, comunhão, você tem amigos ou descrentes, ou até mesmo crentes, mas que estão influenciando você deve fazer esse sacrifício, a renúncia de fazer o máximo possível para cortar. Isso aconteceu conosco. Eu queria citar aqui um palestrante motivacional chamado Jim Rohn, americano, ele já é falecido. Ele é empresário, né? Foi empresário. Ele disse: você é a média das 5 pessoas com quem você gasta mais tempo. Isso vale até para a questão de redes sociais, televisão. O que você gasta tempo vai, vamos dizer assim, vai dizer ou vai produzir em você certas características. E isso vai valer para o próximo tópico que eu vou falar. Então, amizades, a gente deve ter cuidado, filtrar, certo? Outra coisa que eu quero falar aqui, que tem sido também um grande problema dentro da igreja, é a pornografia. Eu falando para casais, né? Então, isso aqui é muito sério. Algum tempo atrás, a Rússia proibiu a pornografia. A Rússia, né? Mas faz alguns anos, porque estava afetando a saúde sexual do pessoal lá. A palavra pornografia é formada por 2 palavras gregas: porné, que quer dizer prostituta, e grafia, que quer dizer pintura. Porneia é prostituição em grego. Então, pornografia é a prostituição gráfica. Isso tem invadido grandemente a igreja, os casais. Eu vou ler alguns pontos aqui que eu anotei. Pontos contra a pornografia. Se você crê que ninguém é corrompido por um livro, você terá que crer que ninguém também é melhorado por um livro, ou uma peça, ou um filme. Em outras palavras, terá que crer que toda arte é moralmente trivial e que, consequentemente, toda educação é moralmente irrelevante. Isso está no livro do Irving Kristol, chamado Pornography, Obscenity and the Case for Censorship. Pornografia, obscenidade e a questão da censura. Aqui é um dado dos Estados Unidos, certo? Há mais pontos de venda de pornografia nos Estados Unidos do que restaurantes do McDonald's. Outro ponto: a cada 47 segundos uma criança é molestada sexualmente nos Estados Unidos. 90% das crianças molestadas que foram perguntadas revelaram que foi-lhes mostrada pornografia de alguma forma antes da molestação.
600 americanos, homens e mulheres de idade escolar a partir do ensino médio, foram entrevistados sobre seu envolvimento com a pornografia. Foi descoberto que 91% dos homens e 82% das mulheres admitiram ter sido expostos à pornografia. 2/3 dos homens e 40% das mulheres relataram ter tentado alguns dos comportamentos sexuais que presenciaram através da pornografia. Entre os estudantes de ensino médio, 31% dos homens e 18% das mulheres admitiram realmente ter praticado algumas das coisas que viram na pornografia em alguns dias após a exposição. Olha só, isso aqui é terrível. Entrevistas com molestadores de menores têm revelado que 87% deles usam a pornografia regularmente. 77% de todos os molestadores de meninos e 87% dos de meninas admitiram usar pornografia e imitar o comportamento sexual do material pornográfico quando eles cometiam os crimes. Detentos que estão no corredor da morte admitiram que os estupros que cometeram e os assassinatos estavam diretamente ligados a anos de exposição à pornografia. A pornografia movimentava, porque esses dados de alguns anos atrás, a pornografia movimentava mais de 3 bilhões de dólares ao ano. E o último ponto, esse aqui é de estarrecer. Recentemente, um estudo no Canadá relatou que adolescentes de 12 a 17 anos estavam entre os mais interessados em pornografia. Olha a idade, né? Dr. Aaron Hess conduziu um estudo para a Universidade de Medicina da Califórnia e entrevistou alguns dos 625 jovens. As suas descobertas revelaram que aquele grupo, entre 12 e 17 anos, era o primeiro alvo dos que produzem pornografia. Outros estudos confirmaram que mais de 46% dos estudantes americanos do ensino médio já estavam assistindo filmes pornográficos. Então a pornografia, ela é preparada para o jovem, criança já, né? Porque 12 anos ainda é uma criança. E não é fácil abrir mão disso, porque em todo canto você vê um outdoor de cozinha, até uma mulher lá com pouca roupa. Você vê propaganda de cerveja, nem se fala, né? Mostra aquelas mulheres e atores, né? Mulheres e homens muito bonitos, com pouca roupa, e só não mostra as consequências da bebida, né? Então a pornografia, ela é um mal, é prostituição, é algo que contamina o nosso coração, e isso, gente, muita gente não entende, muito cristão não entende, que isso vai abrir a porta para a destruição no nosso casamento, porque é uma semeadura de prostituição na nossa vida. Eu já vi, porque eu, quando me converti ao Senhor, eu era viciado em pornografia. Ela sabe, né? E quando eu me converti, eu voltei para casa e nem me lembrava de que tinha revista. Naquela época não tinha internet. Quando eu cheguei em casa, já convertido, eu estava mexendo nas roupas, aí tinha um bocado de revista lá. Quando eu vi aquilo ali, eu disse: isso não é mais de Deus. Eu sou uma nova criatura, né? E peguei para ninguém ver aquilo ali, para não jogar no lixo, alguém achar. Eu botei um negócio com água, rasguei todinho, aí picotei e botei num balde com água, aí derreteu, aí joguei no vaso sanitário. Mas depois, para tirar os pensamentos, meu filho, foi muito tempo, muitos anos, muito jejum, porque depois que entra, é difícil de sair, que a nossa carne recebe muito bem aquilo ali. As primeiras obras da carne listadas em Gálatas capítulo 5, versículo 19, adultério, prostituição, impureza, lascívia, que é esse desejo sexual exacerbado. Então a pornografia é algo que vai trazer dano ao nosso casamento. Temos que reaprender. Para quem aprendeu o sexo, a prática sexual através da pornografia, nós precisamos reaprender. Deus deseja um prazer maravilhoso. Afinal de contas, quem criou isso foi Ele. Ele é o dono do prazer. E a pornografia, ela traz várias consequências que dariam uma palestra só disso.
as consequências, a parte sexual, mas não é a temática aqui. O que eu estou falando, o que eu estou trazendo aqui são coisas que você vai ter que ter cuidado se você quiser ter um casamento duradouro. Então, se você coloca em primeiro lugar os amigos, você não está priorizando seu casamento, então vai ter problema. Se você consome pornografia, vive assistindo esse tipo de coisa, também não vai ter bênção de Deus no seu casamento. E para finalizar, 3 pontinhos só para a gente fechar, né? Tem tempo aí, pastor? Tô mais ainda. 10 minutos, pronto, dá tempo. Unidade no casamento. O casal precisa estar em unidade para cumprir o plano de Deus. Amós 3:3. Como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, né? Então sempre procurar conversar, entender. Aí vem os desafios. Eu e a Oriana tivemos que vencer muito essa parte da comunicação, exatamente por causa da questão do autismo leve dela. Tinha coisas que eu falava, ela não entendia, então eu tenho que me colocar no lugar dela e tentar melhorar a comunicação. O propósito de Deus é que um ajude o outro. Paz entre o casal, isso é muito importante. O casal deve procurar viver em paz um com o outro. Evitar fazer coisas que o outro não gosta. Procurar ser complacente com as limitações um do outro e nunca perder o respeito um pelo outro. Recentemente, estava aconselhando mas uma pessoa amiga estava aconselhando uma senhora da igreja, lá da nossa igreja, que o marido gostava de soltar brincadeiras, piadas com ela, e aquilo magoava ela grandemente. Eu passei por isso, né? Eu fazia brincadeiras com a minha esposa e na minha mente eu era muito brincalhão, né? Na minha mente era uma brincadeira leve, uma coisa, né? Quem é músico do mundo, principalmente, era misericórdia. Músico do mundo era o tempo todo chacota. Aí eu me converti, aqui aquela coisa continuou, mas ela levava literalmente a brincadeira. Isso até depois a gente descobriu que é uma das características do autismo, né? Então eu tive de entender. Quando eu faço uma brincadeira com ela, eu já deixo muito claro que é uma brincadeira, né? Para que ela entenda. Eu fui aprendendo, porque gerou muitas brigas as minhas brincadeiras. E foi até bom em parte, né? Porque eu tentei cortar mais e me tornar uma pessoa mais séria, né? Teve um pastor, né? Que foi até nosso pastor uma vez, que por causa das brincadeiras teve gente que saiu da igreja por causa das brincadeiras do pastor. Então isso foi, vamos dizer assim, Deus me moldou através do comportamento dela. E aconteceu também de mim para ela, né? Ela foi modelada através do meu comportamento. Então, se a gente tiver uma atitude, essa atitude de aprender, onde é que eu posso melhorar para preservar o meu casamento? Eu devo ter essa atitude. Isso vai fazer com que eu cresça. Eu cresci muito, Deus usou muito a vida da minha esposa, né? E ela pode dizer a mesma coisa, né? Deus usou muito a minha vida para que ela crescesse. Mas, se a gente não tiver essa visão, essa postura de coração, pode dar em divórcio. Respeito, gente. Respeitar o outro. O homem respeitar a mulher respeitar o homem. Se a pessoa lá não gosta da brincadeira, ou seja lá o que for, evite. Coloque o seu casamento como uma prioridade, porque o seu casamento tem essa função didática, como eu já falei. E o último ponto, proteger a aliança. O cônjuge tem prioridade sobre os familiares, amigos, igreja, etc. Nós tivemos muitos problemas, eu e ela, por causa dos nossos pais, minha mãe e os pais dela. Às vezes eu dava prioridade à minha mãe em alguma situação e ela ficava irada, e às vezes ela dava prioridade ao pai dela, à mãe dela, e eu ficava desgostoso, ficava irado também. Isso gerou muita briga entre nós. Então o cônjuge tem prioridade. A gente deve ter um equilíbrio, claro. Você vai ter que achar esse ponto de equilíbrio quando há conflito, principalmente entre esposa e mãe, né? Ou sogra, assim. Passamos por esse tipo de coisa também. Tivemos de ter um equilíbrio. Em alguns momentos eu tive de falar mais sério com a minha mãe e dizer para a minha mãe que a minha esposa tinha prioridade. Não foi fácil. Minha mãe é uma pessoa, hoje, graças a Deus, é uma pessoa mais equilibrada. Ela se acostumou. Ela ficou com raiva algumas vezes,
mas depois ela se acostumou, e aí a gente encontrou um equilíbrio. Então muitas vezes eu vou visitar minha mãe, ela prefere não ir, não é que ela tem raiva não, mas porque isso cansa um pouco ela, né? Minha mãe é uma benção, mas fala demais, né? Aí, assim, a Oriana não gosta, assim, dá um faniquito, como é que chama? Dá um negocinho, uma agoniazinha, um farnizinha. Então, gente, nós precisamos proteger a aliança e evitar situações onde haverá tentações, principalmente para o homem, certo? Então, são várias orientações para evitar o divórcio, colocar o nosso casamento como uma prioridade. É um propósito de Deus. Deus odeia o divórcio, está lá em Malaquias, odeia o repúdio, o divórcio, mas também temos aquelas situações onde o divórcio não é listado como pecado, é uma fraqueza humana, mas se você aceitou o Senhor Jesus, você se casou com essa mulher, com esse marido, priorizar isso, priorizar a sua aliança, que você será bem recompensado. Bem, pastor? Então vou chamar o pessoal do Ministério Águios, vamos cantar uma música especial.